Em uma noite nebulosa, o mar da Galileia se agita. O vento rugindo traz um pressentimento de temor e incerteza aos discípulos no barco. Os discípulos, com rostos pálidos e corações aflitos, se reúnem clamando por socorro, cada grito ecoando sobre as ondas enfurecidas. As ondas ameaçam inundar o barco, enquanto a escuridão da noite intensifica o pânico. A fé se mistura com a dúvida em seus corações. Eles se lembram de Jesus, o Mestre, e sua promessa de estar sempre com eles, mesmo nas tempestades da vida. O clamor se transforma em esperança. Enquanto a tempestade rugia, os discípulos lutavam para manter o barco à tona. O medo os envolvia como um manto escuro. Pedro, com voz trêmula, lembrou-se das palavras de Jesus e clamou em alta voz: Mestre, não te importa que pereçamos. Eles lutavam contra o vento, as ondas parecendo querer engolir o pequeno barco e a esperança diminuindo com cada instante que passava. Então, como um raio de esperança, uma silhueta apareceu à distância, caminhando sobre as águas, iluminada pela luz da lua. Os discípulos, incapazes de acreditar no que viam, exclamaram aterrorizados: é um fantasma. A insegurança crescia dentro deles. O vento uivava, mas a voz ressoou, tranquila e poderosa: coragem, sou eu, não tenhais medo. A familiaridade trouxe alívio. A fé de Pedro, ainda tumultuada, fez com que ele chamasse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao seu encontro. Um passo de fé no desconhecido. A tempestade rugia furiosamente enquanto os discípulos, em pânico, observavam a silhueta indistinta se aproximando. Era Jesus. Os discípulos tremiam de medo, suas vozes ecoando, crendo que um fantasma se aproximava. O desespero dominava o barco. Entre gritos e clamores, Pedro, com o coração acelerado, ergueu a voz, desafiando o desespero: Senhor, se és tu Jesus, com seu olhar sereno, respondeu: Vinde, Pedro. A simples palavra transmitiu confiança em meio à tormenta. Com um passo hesitante, Pedro pôs o pé sobre as águas. O milagre aconteceu, ele não afundou, sentiu força em sua fé. Os outros discípulos olharam atônitos, sem acreditar no que veriam. A dúvida balançava entre a fé e o medo. Pedro avançava, mas ao sentir o vento forte, a ansiedade tomou conta de seu coração. Ele começou a afundar. Desesperado, ele clamou: Senhor, salva-me! Uma súplica carregada de fé e urgência ecoando na tempestade. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, agarrando Pedro com firmeza. Homem de pequena fé, por que duvidaste? A tempestade começou a ceder, enquanto Pedro, em braços do Mestre, sentiu a paz que antes parecia impossível. Os discípulos observaram, maravilhados, enquanto a fúria da tempestade se dissipava diante do poder de Jesus. Em adoração, eles se prostraram diante de Jesus, reconhecendo como Filho de Deus, a quem verdadeiramente poderiam confiar. A fé que movera Pedro e os outros discípulos se transformou em certeza. A tempestade logo se tornaria um testemunho. E assim, na quietude do mar, o poder de Deus se manifestou, ecoando a verdade que transcenderia gerações. Com fé, tudo é possível. Pedro, com determinação, avança sobre as águas escuras, os ventos turbulentos ao seu redor. Seu coração acelera enquanto ele caminha em direção a Jesus. Os outros discípulos, na embarcação, observam em silêncio. Um misto de incredulidade e temor toma conta deles ao ver Pedro desafiando as leis da natureza. Mas ao perceber a força do vento, o medo invade Pedro. Seus pés, antes firmes, hesitam enquanto a tempestade se intensifica e ele começa a afundar. Com desespero, Pedro clama: Senhor, salva-me! Sua voz se perde entre os ecos da tempestade, mas Jesus, com amor, ouve seu clamor. Nesse instante, a mão de Jesus, poderosa e protetora, se estende. Ele a segura firme e, com um gesto, levanta Pedro das profundezas. Jesus o ergue e diz: Homem de pouca fé, por que duvidaste? As palavras ressoam na alma de Pedro, refletindo a luta interior de sua fé. Ambos então caminham juntos sobre as águas enquanto a tempestade se acalma. O poder divino é revelado, ensinando que a fé sempre prevalece. Com a tempestade se dissipando, os discípulos, ainda atônitos, percebem a calma no mar e olham para Jesus com temor e reverência. Um dos discípulos, maravilhado, exclama: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. As ondas tranquilas refletem sua adoração. A fé dos homens começa a brotar, enquanto cada um testemunha a transformação que ocorreu. Eles entendem: Jesus é mais do que um homem. Finalmente, ao pousar no barco, uma nova esperança os abraça. O mar da Galileia, sereno, simboliza a paz que Jesus traz à vida.